Bom, então agora a gente já entendeu como é que se organizou isso daí. Né? A gente já está trabalhando com a ideia do negro, né? O índio nunca deixou de ser uma opção de mão de obra escrava, mas o negro de fato vai virar aí a principal mão de obra, e cada vez maior quantidade esses negros africanos vêm para a América, não é verdade? E a gente então começa agora a entender como é que era a vida desse africano dentro do engenho. Tá? Então vamos lá. Primeiro a gente trabalha com a ideia, vamos romper um pouco com o que você já está imaginando aí. Quando eu falei a vida do negro no engenho, você já pensou no pior, que a gente vai trabalhar também. Né? O negro explorado e tal, isso é verdade. Mas vamos trabalhar uma outra parte, vamos fazer uma reflexão aqui. A gente tem que tomar cuidado e achar que todos os negros viveram da mesma forma aqui. Isso não é verdade. No tratamento entre os senhores de engenho e os negros, nós tínhamos uma série de possibilidades. Porque a gente, assim como com o índio, né, a gente vai falar assim, o genocídio do índio. Da mesma forma que o português teve uma série de relações com esse indígena, esse português também vai, esse colono de uma forma geral, também vai desenvolver uma série de relações com esse negro africano. Então, o que a gente enxerga ali dentro do engenho? Como uma das formas de você garantir que esse negro não se revoltasse, né, não tentasse fugir, uma das formas era você oferecer para ele trabalhos mais leves. Isso acabou gerando, por exemplo, o fato de alguns negros trabalharem dentro da Casa Grande, porque isso era muito bem dividido. A Casa Grande e a senzala. A Casa Grande é onde nós tínhamos lá a ostentação do poder do senhor de engenho. Afinal de contas, ser senhor de engenho era o que todos queriam nesse período. E a senzala era a moradia dos escravos. Isso era bem dividido? Era, até um certo ponto. A partir do momento que esse negro começa a ter um maior contato com a família do senhor, outras relações vão surgindo disso daí. Eu posso falar até mesmo de amizade. Nós tivemos casos de amizade entre senhores e escravos. Nós temos uma questão de vestibular muito interessante que mostra um gráfico do final do século XVIII, mostrando que as alforrias, ou seja, a liberdade concedida aos escravos, elas aconteciam de 3 formas. Uma através do pagamento. Então os escravos pagavam pela sua alforria. Isso podia acontecer de algumas formas, ou vendendo algumas coisas, vendendo parte da comida que eles produziam, tá? Acumulando algumas propriedades, algum capital, ou através de troca de serviços. Então o escravo trabalhava alguma coisa que o senhor pedia, e em troca ele dava essa liberdade, ou ainda, essa agora para a gente é a mais importante, essa alforria, essa liberdade poderia ser concedida do senhor para o escravo de forma gratuita. E aí a questão pedia para você entender isso. Ora, se o escravo é uma mera propriedade do senhor, como é que pode um escravo ser alforriado gratuitamente, de graça? Não faz sentido, não é verdade? Eu não vou pegar o meu carro ali na rua, soltar o freio de mão, empurrar ele e falar: tchau, carro, você está livre. Seria uma mera propriedade para mim. Concorda? Entendeu qual é a dinâmica? Então, se um escravo for visto como uma mera propriedade, não faz sentido nenhum o senhor de engenho libertá-lo gratuitamente. Então, o que vem por trás disso pra gente? A gente compreender que havia uma relação interpessoal qualquer entre escravos e senhores que tornava possível essa alforria gratuita acontecer. E tem mais. Ao caminhar do século XIX, as alforrias gratuitas chegaram a representar 50% das alforrias em algumas regiões do Brasil colonial. Perfeito? Então isso é importante pra gente. O Brasil colonial é império. Tudo bem que a escravidão, infelizmente, aqui, tardiamente, só acabou em 1888. Tá ok? Lá no final já do Segundo Reinado. Tá ok? Então isso é muito importante pra gente, entender que existiam essas relações. Filhos de escravos eram às vezes criados junto com os filhos dos senhores. Essas amizades surgiam e muitas histórias, óbvio, várias novelas já apareceram e retrataram isso daí. Você vê como aquela senhora que trabalha dentro de casa, a ama de leite, a escrava que amamentou a filha da senhora, ela cria um laço, quase uma segunda mãe com aquela menina quando ela cresce. Não é verdade? Então tudo isso pode e deve ser analisado por você na hora de uma boa questão de vestibular. Tá ok? Agora, claro que a gente tem que analisar o outro lado. Aquele escravo da senzala, aquele escravo que dorme pouquíssimo, chega a dormir às vezes 3 horas por madrugada. Porque esse escravo tem um trabalho extremamente pesado. Esse escravo trabalha na moenda, esse escravo trabalha na lavoura, e quando ele tem um tempinho livre, ele prefere trabalhar na lavoura de subsistência ou caçando alguma coisa do que dormir, para que ele possa se alimentar melhor.
O padre Antonil, no livro que ele escreve no início do século XVIII, ele é até muito simplista na sua avaliação. Mas ele diz que a vida do negro se resume a 3 P's: a pão, pano e pau. Né? Então ele tem o pão, numa alimentação muito rudimentar, normalmente farinha de mandioca, fazendo um pão bem rudimentar para ele. Pano, então panos grossos para as suas vestimentas, bem rudimentares também. E pau, porrada, castigos corporais que faziam com que esses escravos mantivessem a ordem e evitassem, obviamente, né, a quebra dessa estrutura, né, o questionamento desse trabalho. Tá? Então, assim, então a gente já questionou isso aqui, a gente já viu o outro lado da moeda, mas isso aqui de fato acontece. Né? Então, a vida desse negro, a gente já pode começar a pensar no próprio tráfico. Ou então lá na própria África, quando os traficantes o capturam, tiram de sua família, levam, transformam em mercadoria, levam para o litoral e eles são traficados, eles vêm nos navios negreiros pelo Atlântico de forma subhumana. Quem quiser, inclusive, assistir um filme muito interessante, ele é do século XIX, mas ele é muito bem feito pelo Steven Spielberg, chamado Amistad. Amistad, Steven Spielberg, ele faz essa viagem, você pode ter uma noção de como eram essas viagens dos navios negreiros, ok? Então, você tem essa vinda traumática, ele chega aqui no litoral, né, da América Portuguesa, ele é vendido como mercadoria e ele é levado para esse trabalho extremamente árduo. Então, além da saudade da família, além do estrangeirismo, né, da mudança de um lugar para o outro que ele não conhece, não sabe onde é, uma língua diferente, um trabalho extremamente forçado. Tá? Então essa é a realidade. Isso leva também, claro, a um processo de resistência desse negro. Os negros africanos também resistiram. E quando a gente falou da resistência do índio, você pode pensar, então o índio resistia e o africano não resistia. Não, não é verdade. O africano resiste também. E como ele resiste? Fazendo revoltas, tentando matar os seus senhores, fazendo corpo mole, tentando não trabalhar. Né? Claro, assim que nem você já fez corpo mole, fingiu que estava doente para não ir para a escola quando era mais novo, né? Diferente agora você está no vestibular, mas quando você era mais novo, o negro também fazia isso. Se fingia de doente para tentar trabalhar menos, né? Então, quer dizer, você tem todas as artimanhas. Agora, claro que há também aquela resistência mais pesada, as fugas, a formação dos quilombos. Né? Então, o que são os quilombos? Esses grupos de negros que se organizam na floresta, né? Militarizados, que tentam manter a sua cultura. Tá? Então você tem ali os quilombos formados, a fuga e a formação dos quilombos. Você tem o suicídio, né? Aí são 2 formas de resistência bastante impactantes, pelo menos para mim, acredito para vocês também, que é o suicídio, o escravo tirar a sua própria vida, né? Devido àquele sofrimento constante, ou ainda um até talvez mais traumático, que é o aborto. Né? Então as mulheres procurando o aborto de formas, né, inimagináveis para você, talvez até utilizando cabides, né, para retirar o feto, tá? Porque ela não quer dar à luz a uma criança que vá sofrer assim como ela sofre os efeitos da escravidão. Então isso é muito importante, isso aparece demais na sua prova, tá? Assim como o sincretismo religioso, né? Você tem esse escravo tentando fugir um pouco da pressão pelo catolicismo e manter, de certa forma, as suas crenças. A gente até vive muito isso, a gente aqui no Brasil tem muito esse sincretismo, essa mistura. No Rio de Janeiro e na Bahia, principalmente, a gente sente isso. Por exemplo, vocês estão vendo agora a novela, tem uma novela, né, da Globo chamada Salve Jorge, todo mundo, tem muito adepto de São Jorge. Né? São Jorge, na verdade, ele é a referência católica de Ogum, que seria uma representação religiosa, né, para os africanos. Então, mas na verdade a gente entende que é quase a mesma coisa. Ogum é São Jorge, né, mas na verdade não é. Isso é fruto de um sincretismo, de uma tentativa, né, desse africano aderir ao catolicismo, sim, mas de certa forma manter a sua cultura, a sua religiosidade. Isso também é considerado uma forma de resistência. Perfeito?